No primeiro link da descrição, você encontra o treinamento Aprendiz do Poder, que contém 3 cursos de honra: a Jornada dos 7 Cavaleiros do Poder, Mestres do Maquiavelismo e Mestres do Estoicismo. A vida é um grande jogo de botões. Por mais que as pessoas não divulguem isso, se tu apertar os botões corretos na vida, as coisas se desenrolam como se fosse mágica. Aperte os botões corretos, fique rico. Aperte os botões corretos, venda muito. Aperte os botões corretos, seduza pessoas. Aperte os botões corretos, adquira poder. Não gosta da personalidade? Aperte os botões corretos e mude ela. Tudo na vida contém em si a semente da potencialidade. Isso significa que se tu consegue se visualizar fazendo, tu consegue reproduzir na realidade. Em específico, características de ser. Ter até pode conter algumas restrições, como por exemplo, tu não pode construir um carro do tamanho do mundo, do tamanho do planeta Terra, porque há uma restrição física. Entretanto, ser rico para comprar uma Ferrari é plenamente possível para qualquer um que aperte os botões corretos. Inclusive, as pessoas me perguntam às vezes: o que você acha, Thiago, desses novos milionários jovens? O Kaique não sei o que, o Thiago Fint. Eu não acho nada. Não há nada de especial para achar. Qualquer pessoa que aperte os mesmos botões que eles também ficarão ricos. Então, não é um senso de olha que incrível eles são. O que eles fazem é só replicar e você obterá os mesmos resultados que eles. Não existe mágica, tanto é que eles próprios vendem os cursos dizendo qualquer um pode ficar rico como eles. E sim, isso é verdade. Qualquer um pode adquirir milhões. Inclusive, eu acho que o Kaique é a prova viva de alguém com 3 pontos de QI, que o jogo capitalista é o mais fácil que existe de vencer. Qualquer pessoa consegue se o Kaique conseguiu. Menos os comunistas, é claro, porque eles querem reclamar e dizer que o sistema neoliberal está ferrando a vida deles. Mas os comunistas são os pobres coitados. Mesmo o mais inteligente dos comunistas consegue perder para o Kaique, então não vejo motivo algum para adorá-los, esses jovens milionários, e nem tampouco vejo sentido algum na ideologia comunista. Mas enfim, existem 2 jogos que eu considero na vida os mais difíceis: o jogo do poder e o jogo da vida intelectual. O jogo do poder, porque ele não é mensurável. Quando tu é rico, tu tem um patrimônio X ou rendimentos suficientes para te manter um estilo de vida bom, tu sabe que tu é rico. Já o poder, ele não é mensurável. Às vezes um país aparenta ter muito poder, mas é fraquíssimo. O exército dos Estados Unidos não se meteu em uma guerra e conseguiu perder, mesmo sendo o exército mais poderoso do mundo, por não estar em um território que é dele, ele não conseguiu fazer nada. A Rússia não é 300.000 vezes maior que a Ucrânia e não está conseguindo anexar a Ucrânia. Então, o poder, ele é um jogo muito difícil pela incapacidade de mensurar. A gente nunca sabe quanto poder alguém realmente tem. Às vezes uma pessoa parece muito idiota, mas tem tanto poder que pode jogar as pessoas em um campo de concentração, por exemplo. Em outros casos, a pessoa parece muito respeitável, mas com uma canetada, as pessoas decretam a prisão dessa outra pessoa. Então, o jogo do poder é um dos mais difíceis pela incapacidade que a gente tem de mensurar quanto poder uma pessoa tem de verdade. E o segundo jogo mais difícil é o da vida intelectual. Um intelectual aqui, eu não considero esses especialistinha. O Leandro Carnal entende de história e é um intelectual. Não, ele é um historiador. E o cara lá entende de filosofia, então
Então ele é um especialista em filosofia, ele não é um intelectual. O que eu considero um intelectual? Um polímata. Alguém que entende sobre diversas áreas e consegue puxar o raciocínio de diversas áreas para interpretar um objeto. Somente um polímata é um intelectual de verdade. E a modernidade tem uma espécie de preconceito contra pessoas que gostam da articulação de múltiplas áreas para o aprendizado e, fazer a concatenação dessas múltiplas áreas para formular uma resposta, para formular um conceito, etc. Como eu disse, a modernidade está empurrando todo mundo para o seguinte jogo: tu tem que ser especialista, tu tem que saber só sobre um assunto, tu tem que saber somente sobre aquilo que tu estudou e tu só pode conversar sobre aquilo que estudou. Bullshit. Os polímatas entendem sobre várias áreas. E quase todo homem importante que existiu, ele pegou os conhecimentos da psicologia, da filosofia, da história, da teoria econômica, da filosofia budista, dos conhecimentos de Napoleão Hill, para dar uma resposta para algo. E geralmente as respostas dadas por polímatas são 300.000 vezes mais relevantes do que respostas por especialistinhas. A dominância de múltiplas áreas, que é algo dificílimo, tá? Conduz o ser humano a uma inteligência muito acima da média. Então, eu considero que esses dois jogos são os mais difíceis. O jogo de ser um intelectual e o jogo de adquirir poder. Entretanto, todos os outros jogos parecem fáceis. Seduzir mulheres, ganhar grana, ser um especialista ou monopolizar o mercado, ou, por exemplo, eu vou entender apenas de petróleo, eu vou ser o cara que é a referência em petróleo. Todos esses jogos são fáceis. Agora, esses últimos dois jogos que vão te acompanhar pelo resto da vida serão os mais difíceis. Tu precisa de poder por o seguinte fator. Lembre-se sempre da história de Nikola Tesla, que poderia ter ajudado toda a humanidade, mas como desprezou o jogo político, acabou morrendo falido e sem um aporte financeiro para novas invenções. Então, não subestime o poder em primeiro lugar. Em segundo lugar, a investigação intelectual. Uma vida intelectual vai ter que ser resultado de toda uma trajetória estudando ano após ano. Não é 4 anos de estudo me tornei um intelectual. Não. Ano após ano tu vai adquirir novas informações, visitar as antigas, formular teorias, etc, etc, etc. E aí quando tu estiver lá velhinho, tu vai ter sabedoria suficiente para escrever livros, para ser relevante, para ser uma autoridade, entendeu? A nossa mente, ela é o resultado de algumas coisas, tá? Ela é o resultado da forma que nós agimos, daquilo que a gente faz e como faz. Por exemplo, uma mente intelectual, ela deve ler livros. Como ela faz para ler esses livros? É correndo, é no desespero, é sem anotar? Não. É devagar, anotando dia após dia, refletindo, tentando enxergar o que está escrito aqui na realidade e como aplicar na realidade. Afinal de contas, não adiantaria de nada ler um livro que não diz nada sobre a realidade. Aí tu se torna tipo um socialista, assim, que lê as coisas e acha que o que está no livro é o que está na realidade, aí tu vira paranoico. Então, sempre é muito importante ter a realidade antes da informação. O que não ser condizente com a realidade e estar dentro do texto, jogamos fora. Todo autor deveria ter o respaldo para errar e a gente não julgá-lo, porque em muitas coisas ele deve acertar também. É o nosso papel ler, jogar fora o que não presta ou que já está desatualizado, porque o contexto e época que o autor escreveu já mudou. Então, a gente joga fora o que está desatualizado, fica com aquilo que é a essência
ok? Essa é a melhor forma de ler. Mas enfim, a nossa mente e a forma que a gente age é o resultado daquilo que a gente faz e como faz. Se, por exemplo, tu é uma pessoa disciplinada na academia, tu dorme bem, tu se alimenta bem, tu faz os exercícios consistentemente, a tua mente está preparada para fazer qualquer coisa com a disciplina. Está disposto a seguir processos. Se tu é uma pessoa criativa que lê muito, quando tu for trabalhar, provavelmente tu vai optar por uma abordagem ou um emprego muito criativos, onde tu tem liberdade para pensar, rascunhar, deve ter um certo tempo. Então, a nossa mente, ela é resultado daquilo que a gente vai fazer consistentemente. Então, eu indico duas coisas. Tenha atividades de disciplina e tenha atividades de criatividade no teu dia a dia. Porque assim, quando a situação e o momento chegarem, tu vai ter que usar, né, ou a criatividade ou a disciplina, e aí tu vai ter acesso a informações de como funciona esse processo. Duas coisas já resolvem. Seja disciplinado na academia ou no esporte físico que te interessar, seguindo os 3 pilares fundamentais, que é a consistência prática de ir sempre ao esporte, dormir de forma regular, que seria 8 horas por dia, e comer direito. E o segundo ponto, para criatividade, a leitura. A leitura te faz entrar em outros universos. Tu não precisa nem ler coisas científicas, tu pode ler coisas como ficção. A ficção nos ajuda a construir mentalmente um número de cenários tão bonitos que as pessoas até dizem, né, que um leitor ele não vive uma vida só, vive 1000 vidas. Porque ele leu 1000 livros, então ele interpretou vários personagens ao longo da sua vida aqui dentro. A leitura aflora nossa imaginação. E a parte boa, podemos aplicar aquilo que a gente leu, a nossa criatividade, ao nosso trabalho. Se eu não me engano, o Elon Musk ele diz que um dos livros mais importantes que ele leu foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. Um livro que fala sobre exploração espacial, por coincidência ou não, e alienígenas, tá? Então, se tu tiver essas duas atividades na tua vida, tu vai resolver muitas coisas. Eu quero que a partir de hoje tu pense naquilo que tu quer e planeje vários passos à frente, várias jogadas à frente. Thiago, eu estou na escola, eu estou no ambiente de trabalho, eu gosto de uma menina, mas não sei o que fazer. Bom, comece a planejar. Comece a pensar em coisas que tu sabe que essa pessoa gosta, ou observar nas relações sociais quem são os amigos dessa pessoa que tu pode fazer amizade também. Já note os assuntos dos amigos dessa pessoa. Vá montando um plano em sequência para qualquer coisa que seja um objetivo. Quero conhecer a menina, quero ganhar um aumento, quero ser promovido, quero trocar de função, quero me demitir e ir para outra empresa específica que eu gostei. Ok, vamos trabalhar em cima disso com planos, jogadas à frente. Economize grana para se demitir do emprego, largue currículo em outras empresas e não em só uma para não correr nenhum risco, comece um empreendimento, etc, 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 tá? A lei do poder de número 9 nos diz o seguinte: vença por suas atitudes, não pela discussão. Essa é uma lei que tu deve ter sempre em mente. Não é possível fazer as pessoas mudarem de opinião na maioria das vezes. Eu já falei isso. Se tu não é uma pessoa como eu, que estudou a natureza humana, que sabe persuadir as pessoas e transformá-las, não perca o seu tempo, porque tu não vai conseguir mudar as pessoas. Se, por exemplo, uma mina gosta muito da poligamia
e ela te disse com todas as letras e tu é namorado dela, se tu não tem a mesma competência que eu para fazer uma pessoa enxergar valores diferentes, se tu não tem uma competência de entender qual é o elo fraco dentro da pessoa que tá na tua frente, tu não vai conseguir persuadir essa pessoa. Então abandona, porque o valor da poligamia vai falar mais alto dentro dessa pessoa. Agora, se tu é uma pessoa como eu, que estudou como persuadir pessoas, como entender os mecanismos internos das pessoas, como entender os valores das pessoas e sabe achar uma brecha e conseguir reconstruir a pessoa de dentro para fora, aí beleza, tu tenta mudar essa mina que quer a poligamia. Entretanto, se tu não é assim, se a tua área de estudo é outra, se tu não entende sobre os seres humanos, vaza desse relacionamento, senão tu vai tomar guampa. E tu foi avisado pela mina. Olha, a mina quer a poligamia. Tu disse, não, mas eu não acho isso certo. E tu achou que a mina ia te obedecer. Mas cada um de nós está restrito ao nosso próprio interior, à nossa própria mente, etc. Então, não é uma aposta segura apostar em alguém que está dizendo eu preciso de outras pessoas. E quando tu faz isso, seria como confiar em um ladrão. Vamos supor que tu tem uma empresa. Existe um cara que roubou nas últimas 4 empresas que ele trabalhou. Tu contrataria esse cara? Ele te prometeu que mudou. Ele falou que jamais roubaria alguém hoje em dia. Tu acredita nesse cara? Eu não. Eu prefiro contratar alguém que nunca roubou em nada. Porque sempre teve no comando essas pessoas que nunca roubaram ninguém, sempre tiveram no comando da sua própria mente, nunca pensaram em explorar e se aproveitar de alguém, entende? Então, não discuta, vença por suas atitudes. Muitas vezes vencer é abandonar. Nesse caso da mina que quer a poligamia, se tu não tem, como eu te disse, as ferramentas para persuadir e fazer ela trocar de opinião, se tu ficar, ai, mas eu acho isso errado, ai, mas o cristianismo, ai, mas isso e aquilo, tu parece um bebê chorão, tu não vai convencer ela, tu vai tomar chifre. Agora, se tu disser, bom, eu sei que pra ti é um valor muito legal, muito bacana a poligamia, pra mim não é, então eu quero terminar esse relacionamento. Pronto, tu venceu com atitudes e não precisou discutir. Claro, isso é difícil, vai ter um sofrimento, etc, 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 tá? Agora, eu quero que tu preste muito atenção na tua vida, porque assim, desde a Grécia Antiga, a gente já tem relatos dos gênios dizendo o seguinte: cuidado com os vícios, cuidado com as paixões. O que são vícios e o que são paixões? Sabe aquele teu hobby infrutífero? É um vício. Sabe aquela mina que tu fica correndo atrás? Não, a mina é um péssimo exemplo para paixão, porque tu vai confundir paixão com amor. A paixão seria algo que tu quer muito fazer, tá? Só que ela não é algo frutífero. Os vícios são coisas ruins que tu faz na tua vida. As paixões são perda de tempo. Entende? Por exemplo, um vício, usar drogas. Novamente um exemplo ruim, porque tu vai interpretar vício como usar drogas. Bom, eu não tenho uma palavra melhor. As paixões são aquilo que tu ama desenfreadamente, mas tu sabe que não te dão resultados. Se tu é, por exemplo, um cara que assiste muito filme e tu não ganha nada com filmes, os filmes são uma paixão da tua alma. O vício é aquilo que tu sabe que te faz mal, mas tu continua insistindo. Por exemplo, alguém te contraria e tu explode de raiva com essa pessoa. Isso é um vício da tua alma em explodir de raiva quando tu sabe que isso não é algo positivo. Então, eu quero que tu tome muito cuidado com os vícios e paixões que tu tem. Identifique-os, elimine-os. Hoje em dia a gente vive em uma sociedade que fica dizendo tudo é lícito, tudo é muito bonitinho, siga só os seus interesses.
Não, 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 não. Vamos ouvir os gênios. Desde a Grécia já estão nos avisando. Cuidado com as coisas que tu vai dedicar o teu tempo. Cuidado com essas reações exageradas. Cuidado com as coisas que tu sabe que são mundanas e que tu continua fazendo dia após dia. Comer demais, vício em pornografia, ser sedentário, não fazer exercícios. Tudo isso são vícios e paixões. Cuidado. Toda coisa que intuitivamente parece carregar uma energia negativa, provavelmente vai te ferrar. Entendeu? No livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, a regra de número 7 é a seguinte: busque o que é significativo e não o que é conveniente. Muitas vezes tu vai ter que levantar e sair da preguiça para abrir um livro e ler sobre uma área que tu quer opinar, mas tu não tem o domínio da área. Eu, inclusive, nem discuto hoje em dia assuntos que eu não li pelo menos 10 livros sobre. Entretanto, eu observo uma sociedade de pessoas que não sabem, literalmente não sabem sobre o que falam e tentam discutir o assunto. Por exemplo, eu vejo os TikTokers entrevistando as pessoas. Você sabe o que é fascismo? E a pessoa, claro que sim, eu sou contra. E o entrevistador pergunta, o que é fascismo? É uma imposição ideológica, é a repressão dos LGBT. As pessoas não sabem o que é fascismo e estão se dizendo contra. Claro que é abominável a ideologia fascista, mas pelo menos saiba o que é o fascismo. Antissemitismo, autoritarismo, regulamentação da imprensa e dos meios de opinião e a regulamentação do livre mercado. Vai ser contra algo? Perfeito, maravilhoso. Saiba explicar o que é esse algo. Esses dias eu também vi um cara perguntando a esquerdistas e direitistas o seguinte: você sabe o que é o Ministério da Fazenda? E aí um cara simplesmente disse o seguinte: ah, sim, é aquele ministério, né, que cuida da agricultura e não sei o que. Meu Deus, o cara não tem a noção básica de economia e o futuro do país está nas mãos dessa desgraça. O cara não sabe que um ministério cuida da economia e confundiu por ouvir uma figura de linguagem, que é o Ministério da Fazenda, com literalmente fazendas, agricultura. Tu vem me dizer que esse é o futuro da nação? Eu começo a ficar preocupado. Porque se as pessoas não estão lendo Jordan Peterson, não sabem que a 7ª regra é procure o que é significativo, todo mundo vai procurar o que é conveniente. O que é conveniente, Thiago, para essa geração? Preguiça, burrice, obscenidade. E aí eu vou ter que conviver em um universo em que eu vou ser um cara de alta performance, e tu que é meu aluno também, e essas pessoas vão olhar e vão apontar o dedo na nossa cara e vão dizer: sortudo! Sortudo! O governo devia dar tudo pra nós porque tu devia pagar mais imposto. Meu Deus do céu, eu me esforço, eu aplico a minha consciência, eu sou autodisciplinado, eu tenho criatividade, eu venço pelas atitudes, não por discussões. Eu tenho uma noção de como funcionam os jogos e quais botões eu devo apertar para ganhar nesses jogos. E eu compartilho o universo com pessoas que são extremamente preguiçosas, relaxadas, mal intencionadas. E eu que sou maldoso? Só um minutinho, meu querido, só um minutinho. Tu não pode fazer minha cabeça, desculpa. Este aqui é um universo mental livre. Porque eu estudo as coisas, eu busco o que é significativo. Meus alunos também. É muito importante, se tu for meu aluno, que tu deva entender que o ambiente nos molda e nos influencia. Não é bem verdade que o ambiente vai te definir, porque a gente tem exemplos de pessoas que não cometeram crimes quaisquer, foram pra cadeia, ficaram lado a lado com bandidos, realmente bandidos criminosos, pessoas de má índole,
que pretendem tacar o terror no mundo e que não amam a ninguém. E essas pessoas injustiçadas se manteram íntegras até a resolução e o absolvimento por não haver culpa. Então, o ambiente em si, ele só tem o poder de te influenciar se tu deixar. Se tu deixar os teus amigos te dizerem o seguinte: esse sistema neoliberal, o governo, nós somos pobres coitados, e tu aceitar isso porque tu tem um genuíno afeto pelo teu amigo, tu te ferrou. Então, nós temos que começar a pensar em estratégias para superar o nosso ambiente. Os teus amigos não leem? Ótimo. Vamos encontrar outros amigos. Os teus pais não leem, dizem pra ti que é bobagem e perda de tempo? Ok, compare o nível de sabedoria dos teus pais com o meu nível de sabedoria e comece a observar em quem tu pode confiar o teu futuro. Nas pessoas que leem mais geralmente, tá? Então, para superar o teu ambiente, tu tem que criar um nível mental elevado, em que tu até ouve as outras pessoas para não ser mal educado, mas dentro da tua mente, tu não concorda, não compactua com aquilo. Lembre-se da lei de Hebb. A lei de Hebb diz o seguinte, que células nervosas que são disparadas juntas tendem a permanecer conectadas. Isso significa que se algo te irrita, se há um ambiente que ao entrar te irrita, se tu não fizer algo para desconectar essa irritabilidade desse ambiente, tu vai continuar sofrendo. Se algo está conectado a uma palavra dentro do teu cérebro, sempre que essa palavra for dita, vai desencadear uma série de pensamentos em ti. Vou te dar um exemplo. Na cabeça de quase todos os comunistas, se tu falar a palavra rico, automaticamente isso desperta raiva, nojo, angústia no comunista. E essa pessoa que ouve a palavra rico começa a ter uma sucessão de pensamentos que ricos não deviam existir, temos que cobrar impostos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É quase que uma engenharia que fizeram de pensamento onde uma palavra-chave desencadeia uma sucessão de pensamentos. Isso chama-se lei de Hebb. O que a gente precisa para ti é reverter essas tuas crenças imundiciadas que a sociedade colocou em ti. Ai, a vida é assim, não tem o que fazer. Como assim a vida é assim, não tem o que fazer? Tá sem opções? Pense, trabalhe em cima. É o que o pai rico diz. Eu fico cada vez mais rico porque eu uso meu cérebro. Em vez de eu dizer, eu não posso comprar isso, eu penso, em que eu posso trabalhar para comprar isso? Há uma série de crenças comuns nos brasileiros, de limitação, de escassez, que devem ser quebradas. Infelizmente eu não posso ajudar a todos porque nem todos querem a minha ajuda. Por exemplo, não adianta nada eu ensinar o Ian Neves, o Elias Jabbour, aquele Thiago Fonseca. Não adianta eu ensinar esses caras porque a mentalidade deles jamais vai trabalhar com uma mentalidade de uma pessoa normal. Porque eles começaram a enquadrar a realidade dentro de um sistema comunista. Então, tudo que eles leem sobre a realidade, eles buscam enquadrar em o que Marx disse. Se não for Marx que disse, então não presta. Entendeu? Enfim, isso é como a lei de Hebb funciona. Utilize isso a teu favor, fazendo certas ancoragens. Algo te irrita, mas é necessário? Faça uma ancoragem. Ah, o estudo é chato. Ok, faça uma ancoragem e o estudo vai se tornar bom. Outra ferramenta que tu tem à tua disposição, que é completamente gratuita, chama-se ensaio mental. Imaginar-se em primeira pessoa realizando algo. Os estudos científicos comprovaram que quando alguém se imagina em primeira pessoa realizando uma tarefa, o próprio cérebro da pessoa muda. Por exemplo, colocaram sujeitos a tocar piano e outros sujeitos a se imaginarem tocando piano.
verificaram a parte física responsável por tocar piano no cérebro. Ambas tiveram alterações. Isso serve para tudo, tá? Quer ter uma boa comunicação? Faça um ensaio mental imaginando uma boa comunicação. Quer ser alguém que estuda e se concentra nas tarefas? Comece a se ensaiar mentalmente, se imaginando feliz. Nossa, estou lendo, isso é agradável, isso é bom. Assim tu vai fazendo a lei de Hebb funcionar a teu favor, tá? Existe um problema na nossa consciência, que é basicamente o problema que eu falei dos comunistas, que eles enquadram tudo, absolutamente tudo, na teoria marxista. O problema da consciência é o seguinte: ela fragmenta as informações em pedaços pequenos para serem mais digeríveis pelo nosso cérebro. Isso significa que, se tu não tiver um nível de polímata, tu pode começar a enquadrar a realidade em algo muito específico e na tua cabeça vai fazer todo o sentido do universo. Esses dias eu tive uma discussão com um esquerdista que começou a dizer: tudo é poder. Aí eu disse para ele: ora, se o poder é um elemento que está presente em todas as relações sociais, ele não pode ser a origem da causa dos problemas. Ele pode ser uma das causas, mas não a origem de tudo. Porque se algo está em tudo, não é suficiente para determinar tudo. Por exemplo, em todas as relações sociais de amigos, mãe e pai, pessoa conversando com pessoa, a linguagem. Todos os problemas que as pessoas discutem são um problema de linguagem? Claro que não. Às vezes tu briga com um sujeito porque ele é estúpido, porque ele não tem o tato social, porque ele tem uma ideologia diferente da tua. Então, algo que está presente em tudo não pode ser o elemento de tudo. Claro que o poder está envolvido em todas as relações, mas a biologia também está envolvida em todas as relações. Então, tudo é um problema de biologia? Tudo é um problema da fala? O pensamento e o universo mental estão presentes quando tu está conversando com qualquer pessoa. Tudo é um problema de interpretação mental? Não. Há uma infinita variedade de coisas, tá? E esse é um dos problemas da nossa consciência. Ela fragmenta muitas vezes a realidade e dá a resposta para tudo enquadrando. A resposta para todos os problemas é a economia. A resposta para todos os problemas é o dinheiro. A resposta para todos os problemas é o estoicismo. Não, meu querido. Isso é burrice, confiar toda a tua existência a uma palavra-chave com uma sequência de ações pré-definidas. Tu tem uma alma, tu tem inteligência, há uma miríade de coisas a aprender, há uma miríade de erros também. Talvez o teu oponente tenha razão e tu não, ok?